Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Leia Nunes. Leia Nunes, que na verdade é psicomotricista. E ela veio hoje para conversar com a gente sobre uma importância necessária que a psicomotricidade traz de benefícios para a saúde e estimula tanto o lado motor, físico, emocional, de verdade, das pessoas. E que muitas vezes as pessoas não têm ideia, que não são só as crianças, os adolescentes, mas chega-se até a terceira idade. Mas a gente sabe que se no início você já tiver a presença desse profissional perto de uma criança sua, você vai ver que ele vai ter uma qualidade de vida assim gigantesca, porque esse desenvolvimento motor, as emoções, né? E como você também saber lidar com pessoas que estejam passando por essa situação, existe uma diferença muito grande quando você tem um profissional como a Leia Nunes. Tudo bem, Leia? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar recebendo Igualmente. você hoje aqui no programa. Quando eu vi a tua história, quando eu vi o quanto você se especializou, o quanto você se dedicou, o quanto você quis verdadeiramente trabalhar com esse lado, né, sendo psicomotricista, eu percebi que você tinha amor pelo ser humano. Sim. Né? Isso daí é fundamental. Esse lado humano tem que ser gigantesco para uma profissional como você, né? Verdade, muito mesmo. Eu queria que você explicasse para quem está em casa qual é o papel dessa sua profissão e como a gente pode ajudar a sociedade. A gente já inicia logo explicando como é que ela vai trabalhar na prática, principalmente com as nossas crianças, né? Pronto. A psicomotricidade, ela está pouco conhecida no Brasil. E principalmente aqui no nosso Piauí ainda está muito mais ainda. Então, algumas pessoas têm essa dúvida se é uma especialidade nova. E não é. E não é uma especialidade nova. Ela só ainda não está reconhecida. Porque, de uma certa forma, eu nem sei. Porque no exterior, ela é antiga. Sim. Ela já vem de 1860. Você já imaginou? Como pode, né, a gente ter uma especialidade tão importante e necessária para esse desenvolvimento motor e a gente sabe emocional, né, de lidar com o ser humano e demorar tanto tempo. Sim. Mas a gente fica feliz de uma certa forma porque aqui dentro do estado do Piauí nós já temos especialista como a Leia, que já vai poder ajudar aos nossos pais, porque muitas vezes a falta de conhecimento, a falta da informação, que muitas vezes demora para chegar até o cidadão, é que faz você perder essa oportunidade. A oportunidade que você tem de já ter um tratamento como esse ou um cuidado como esse. A gente pode falar tratamento? Sim, tratamento, porque a psicomotricidade ela busca entender aspectos emocionais, cognitivos e motores da criança. Quais são as crianças, quais são as pessoas que são atendidas com esse tratamento? Aqui em Teresina, o público-alvo está sendo mais com as crianças autistas. Uhum. Mas a psicomotricidade ela desenvolve um trabalho não só para as crianças autistas, mas algumas clínicas estão pegando mais esse público-alvo que são as crianças autistas, para desenvolver essa deficiência intelectual, a dificuldade socioafetiva. Então, a gente busca estimular a criança para que ela venha conseguir novos limites e conseguir ter uma vida independente. Nesse exato momento, a gente tem uma imagem onde a gente mostra, quando você fala do autismo, às vezes a pessoa pensa que só quem tem autismo é que vai ter a oportunidade de ter um profissional como esse perto dela, e não é. Não. Né? A gente chama atenção para outros tipos também de desenvolvimentos que encontram uma certa dificuldade. Às vezes você tem uma dificuldade e aí você ajuda. Tanto é que é por isso que a gente falou nas crianças, nos adolescentes, nos adultos e até na terceira idade. Porque na terceira idade acontece muitas vezes o contrário. Você vai chegando na terceira idade, você vai perdendo alguns movimentos, algum desenvolvimento já não começa
acontecer. E aí vocês entram também, né? Isso, porque aí já vem a reeducação. Sim. Porque você volta a aprender tudo que você perdeu, a estimular o que você está perdendo. Então, no caso das crianças, tem algumas crianças que não são autistas, que têm essa dificuldade, esse atraso no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento motor, uma dificuldade na escrita, dificuldade de aprendizagem na escola. Dos próprios pensamentos, né? Da memorização. Sim. Vocês acabam trabalhando tudo. A gente está vendo aqui, na prática, como é que na prática funciona? Na prática, o psicomotricista ele procura entender, observar e estimular a criança através de quê? De brincadeiras, brincadeiras educativas, como jogos de memória, um circuito de peças, de objetos, sempre relacionado com cores. Então, a gente estimula a criança a trabalhar o cérebro e a trabalhar o seu funcionamento do corpo. Pois é, porque quando a gente vê imagens como essa que a gente está mostrando, que a gente acabou de mostrar, que são imagens de uma criança em desenvolvimento, nesse momento ela está trabalhando um todo, né? Sim, aí nessa questão da imagem, ela está trabalhando tanto o corpo, como a questão da concentração, a questão da memorização. Então, tipo, isso já estimula a criança a ter uma qualidade de vida melhor. E Leia, quando você vai atender uma criança, no primeiro momento que você vai atender uma criança junto com esses pais, o que vocês observam logo de primeiro? São as dificuldades que ela tem ao falar, ao observar, muitas vezes até de caminhar. Como é feito esse desenvolvimento? Geralmente, as crianças já vêm indicadas por uma outra especialidade, mas quando chega até nós fazemos uma nova reavaliação. E essa avaliação é feita através de observação nessas questões. É observar qual a dificuldade da criança. Uma dificuldade, a criança tem 1 ano, 2 anos, que é uma idade normal, já consegue falar, balbuciar algumas coisas. E essa criança que necessita da psicomotricidade ainda não consegue. Então, a gente já observa tudo isso. Uma criança com 1 ano e meio de idade que ainda não caminha. E numa idade normal, vamos dizer assim, normal, já consegue andar, já consegue dar alguns passos. Então, a gente já observa tudo isso. Não só esses aspectos também. A gente observa muito a questão dos pais, a família. Então, tipo assim, o envolvimento do psicomotricista não é só com uma criança, é com os pais. Com a família, Com a família. A família que está ali acompanhando essa criança. Isso. O desenvolvimento dessa criança. Porque também tem que ter um estímulo da família. Isso. Em casa. Em casa. A gente estimula muito e, tipo assim, a gente procura muito ter esse contato com os pais. Por quê? A gente passa dicas para os pais, orientações de como fazer, orientações de como tratar algo que eles observaram em casa e repassar para a gente e estimular. Então, tudo isso ajuda. Eu tenho casos que tem crianças que, com a ajuda dos pais, o desenvolvimento é mais rápido, a gente consegue um resultado mais rápido. Por exemplo, existem crianças que chegam na fase adulta dentro da empresa com dificuldade. Sim. Até nesse campo vocês entram, né? Sim. Porque vocês podem não acreditar, algo que a gente chama a atenção da população. Às vezes você tem uma criança que ela não teve esse acompanhamento dos pais para observar alguns detalhes. Na fala, geralmente se consegue observar mais, mas às vezes vocês entram mais mentalmente, né? Vocês também têm essa profundidade de poder ajudar nesse aspecto. Às vezes você não consegue ver algo que está visível. Sim. Aos olhos, mas os pais não conseguem identificar. Sim. E aí, de repente, essa criança chega na fase adulta e vai para o campo profissional. E lá ela tem muitas limitações porque ela não consegue não consegue desenvolver determinadas tarefas. Isso pode ter sido também por falta desse olhar, desse observar. Sim. Na infância? Com certeza, com certeza.
Não para pai e mãe se culpar. A gente Não. está trazendo essa informação, pai e mãe, é para que vocês possam buscar esse apoio. Né? Saber que dentro da nossa capital já tem profissional Já existe, que sim. cuida desse lado, né? Porque às vezes você nem sabe. Você não tem que saber. Né? Às vezes o que você precisa é desse tipo de orientação. Sim, Como com a gente pode certeza. observar? Como é que a gente já pode ficar atento? Como é que a gente pode ajudar os pais? A questão da observação, eu sempre oriento aos pais, estarem sempre muito presentes e sempre estar observando a qualquer tipo de dificuldade, de atraso, tanto atraso comportamento, dificuldade motora, comportamental, emocional, porque tem crianças que eles demonstram de uma forma e outra criança já demonstra de outra forma. Tem crianças que demonstram já com aspectos de agressividade, de grito, outros já mais tristinhos, já mais quietinhos. Então, eu sempre oriento aos pais a estar buscando observar e procurar profissionais. Tem mães que hoje já chegam para mim e dizem que não sabia que existia... Às vezes não sabe nem como lidar. Como lidar. E não sabia como fazer e nem tinha orientações. Então, a psicomotricidade, ela envolve tudo isso, tipo, não só o agir, tá ali no ato de fazer, mas também na questão de orientar os pais a como observar. Existe alguns jogos, existe algo que pode, de uma certa forma, estimular? Sim. A questão do intelectual, eu uso muito os jogos de memória. Memória sempre... Aqueles jogos de memória educativa infantil, de acordo com a idade da criança. Eu uso muito a questão do quebra-cabeça. Tipo, a mãe, eu não tenho acesso a esse quebra-cabeça nas lojas. Tem como imprimir, fazer, cortar esses desenhos e fazer o quebra-cabeça e estimular em casa. Mesmo, né? Isso. Tem que ter essa participação. Não adianta. Essa participação é muito importante. A gente sabe que nos últimos tempos as mães inverteram esse papel. O papel do lar foi para o trabalho de campo. Sim. E muitas não estão com seus filhos dentro de casa observando esses detalhes, né? Mas porque realmente o mundo mudou, tudo mudou. E aí é importante chamar a atenção até para as cuidadoras. Isso. Se você está com dificuldade, você pode chamar essa cuidadora até para procurar um profissional desse que possa orientar. Aquela pessoa que passa mais tempo com aquela criança dentro Sim. de casa vai poder observar. Como a gente pode ajudar, por exemplo, as cuidadoras a elas observarem e anotar? Algumas Sim. dificuldades seriam interessantes? Sim. Para daí então levar para vocês, profissionais? Eu peço muito filmar. O filmar. Cada reação que você observa algo diferente, filma. Dia seguinte, filma novamente a mesma ação e compara as duas reações, as duas filmagens. E leva pra gente estar tirando essas dúvidas, estar questionando e estar ajudando. Quando a gente fala desse assunto seu, a gente chama a atenção da população para os nossos adolescentes. Aqueles que estão saindo da fase da infância e estão partindo para a chegada da fase quase adulta. Em algumas situações, o que se costuma ser falado ou demonstrado, muitas vezes, na adolescência, se esconde. Sim. E aí é a hora que a mãe tem que ficar atenta, principalmente nessa infância. Porque tem momentos na fase da adolescência que muitas coisas já não são mais faladas. Verdade. Porque acaba se trancando para si, guardando para si. E aí é a hora também de se observar isso, né? Sim, eu atendo crianças de 2 a 3 anos e adolescentes de até 13 anos. Então chega muito para mim. Eu observo muito e gosto de estar buscando, de estar conversando, de saber. Então, tipo assim, eles trazem muito isso para mim. Em seguida, eu chamo os pais e eles dizem, nossa, eu não sabia e nem observei. Então, tem muitos jovens que chegam e dizem, ó, tia, eu não consigo retirar, ou então ele já começa a viver basicamente em um mundo virtual. Nossa, isso é muito sério, né? Porque aí ele está envolvendo tudo dentro dele para um mundo pequeno. Para um mundo pequeno, virtual. E, tipo, o que eu falo muito aos pais, quando inicia a terapia, tirar
100% a questão das telas. Diminuir a questão das horas nas telas, porque tem relatos que tem crianças e jovens que passam mais de 3, 4 horas seguidas em uma tela. Tipo, mudando de telas, ou na TV ou no celular, passando de uma tela para outra. Então, tipo assim, dificulta o tratamento e dificulta também a questão em casa. O convívio afetivo entre a criança ou o adolescente com os pais. Muito importante. E aí a gente chama a atenção da população, porque ainda falando sobre esse assunto, ele se concentra na prevenção. Esse tratamento, este apoio desses profissionais, eles vão ajudar no diagnóstico maravilhoso e na reabilitação, né, de distúrbios. Sim. Distúrbios esses que são encontrados nas fases da vida. Como ela agora mesmo falou, é importante a gente lembrar que tem a questão também da dificuldade da maturidade, né, do sistema Sim. nervoso central, inibe o movimento e também a socialização. E aí, muitas vezes, essa gestão das emoções se torna mais difícil. O processamento de informações se torna mais difícil. A memorização, a fala e outros mais. Então, nesse momento, vocês entram para fazer esse tipo de tratamento. Sim. Nós entramos para fazer o plano de tratamento. O plano de tratamento que envolve todos esses aspectos. Que é a questão da fala, do social, a coordenação motora, a questão da coordenação motora grossa, coordenação motora fina. A coordenação motora grossa são as partes do corpo maiores, que a criança ainda não consegue ainda desenvolver, que é o pular, o andar, correr. E a coordenação motora fina, que é as partes menores, que é a criança que ainda não consegue até mesmo pegar em um lápis, fazer o movimento da pinça ou pegar objetos. E aí a gente já entra, eu costumo dizer que a psicomotricidade é um pacote completo, porque ela trabalha todo um corpo todo. Então, a questão não só o físico, o motor, mas o intelectual, o social, o emocional. Muito bom. Na verdade, vocês trabalham um todo para entregar esse cidadão para a sociedade, para que ele possa ter tocar a vida dele e saber que as limitações dele não impedem dele chegar lá. Sim, exatamente. Né? Tem como se trabalhar, tem como se ajudar e, obviamente, esse desenvolvimento todo tem esse apoio maravilhoso de profissionais como vocês. Eu acho, assim, que deve ter práticas maravilhosas e resultados perfeitos, né? Sim. Essa semana mesmo eu tive 2 relatos de 2 mães muito emocionadas que chegaram para mim e falaram que em pouco tempo, como eu falei, a gente precisa muito da estimulação dos pais em casa. E junto com os pais a gente obteve, junto com essa paciente, um excelente resultado, onde a criança chegou para a gente, a criança não falava, não verbalizava. Hoje, ontem mesmo eu recebi um vídeo, ela cantando. Nossa. Ela cantando e falando, obrigado, titia, obrigado por me ajudar. E tipo, a mãe me repassando cada vídeo. É muito emocionante. Pra gente, como profissional, é muito gratificante. É muito incentivador, muito, né? Muito gratificante. De ver mais profissionais dentro do mercado trabalhando como muito vocês gratificante. trabalham. Esta semana, para a gente encerrar esse bate-papo da gente, eu e a Lorena conversamos aqui com um dos profissionais que passou pelo estúdio e uma das pessoas diz que uma das crianças com autismo nunca tinha falado e de repente cantou bastante. Quando era na hora de cantar, cantava bastante, mas não falava nada. Não conversava, não falava nada, mas no estímulo da música, cantava. Sim, que já cantava entra. uma música inteira. Então, assim, essa questão de estimular, essa questão de vocês entrarem para ajudar nesse processo é muito bom. Então, assim, a gente vai convidar as pessoas para entrarem em contato com vocês. Como é que faz? Qual é o Instagram de vocês? O meu Instagram é Leia Nunes. Físio Leia Nunes 27, tá lá todas as... Tá na telinha até, Isso. Né? Olha lá. Tá lá todas as orientações, alguns vídeos, algumas dicas para os pais também. Então,
Vocês podem instalar, que lá tem muita coisa boa ainda para os pais estarem lá observando e vendo no meu Instagram. Muito bom. E a gente fica feliz, então, de ter conversado com essa grande profissional, Leia Nunes. Você vai poder conferir também esse bate-papo através do QR Code. Todas as conversas que existem aqui dentro do programa envolve o QR Code, onde você pode apontar a câmera do seu celular e conferir o bate-papo. Eu acho que muitas mães vão abrir os olhos e vão ficar atentas sobre esse assunto.